Quero trazer para você esse áudio e-book a respeito do Evangelho de Lucas, que é um evangelho bem peculiar, pois Lucas foi o único autor gentil da Bíblia e o seu evangelho é uma fonte inestimável de ensinamentos e relatos sobre a vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Sua abordagem detalhada e minuciosa nos proporciona uma visão abrangente e transformadora do impacto de Jesus na história da humanidade e certamente sobre a sua vida. Neste e-book eu quero compartilhar com você esboço e estudos para a ministração da Palavra de Deus, justamente com base no Evangelho de Lucas, que podemos até dizer que é o Evangelho das parábolas, onde nós temos aí as histórias maravilhosas a respeito de como é que o nosso Deus pensa e age através da pessoa revelada da sua imagem, que é Jesus. No capítulo 1, como historiador e médico, Lucas se destacou por sua habilidade em buscar informações precisas e transmiti-las de maneira envolvente. Seu evangelho é considerado o mais completo dos 4 evangelhos, fornecendo uma narrativa detalhada da vida de Jesus. Embora Lucas seja mencionado diretamente apenas 3 vezes no Novo Testamento, essas referências revelam sua importância como médico, cooperador e companheiro. Ele era altamente valorizado por Paulo e estava envolvido ativamente na obra missionária, unindo-se a ele em várias jornadas e enfrentando desafios juntos. Posso dizer que uma das características de Lucas era de ser um companheiro em todas as horas. Então, se você tiver como desejo a orientação do Espírito Santo para falar a respeito do companheirismo de Lucas para com o apóstolo Paulo, é uma ótima oportunidade, pois vivemos dias em que o número de abandono ele é real, inclusive dentro da obra de Deus. Então você pode colocar como pauta, você pode colocar como um tópico de sua mensagem a respeito de Lucas sendo o grande companheiro daquele que foi o apóstolo Paulo, fazendo assim uma tipologia de hoje um irmão, um companheiro, aquele que está junto, aquele que está presente. Então Lucas, ele pode ser aí mencionado dentro de sua ministração como um bom companheiro e pode ser também com aquele médico que tem amor pela vida e ele tem o desejo ardente de salvação. Então observe que somente ao falar de Lucas, do seu escrito, do seu evangelho, nós temos uma boa introdução e nós temos aí alguns tópicos que podem ser chaves numa ministração da palavra de Deus. Nós temos justamente a questão
de quem era Lucas, como era a sua personalidade, e tudo isto nos dá material rico na palavra viva de Deus para que possamos estar alertando, motivando, capacitando e ativando de forma espiritual todos aqueles que ouvem a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Então aí está uma parte do que nós estamos preparando de um e-book escrito, e você já vai tendo aí o áudio e-book a respeito de esboço e pregações no Evangelho de Lucas. O significado de um nome, ele tem importância por detrás das palavras, por detrás dos nomes, existem os significados. E os significados, eles fazem sentido, eles fazem um objetivo, trazem um objetivo sobre a questão do nome. E o nome Teófilo, que significa amigo de Deus ou amado de Deus, ele tem um significado muito interessante. Então, durante a ministração da palavra de Deus, possa ser que o público-alvo seja levado com ênfase a respeito de ser amado por Deus. E o amado de Deus, que vai escutar a palavra, ele tem ali os tesouros de Deus, os tesouros divinos revelados para a sua própria vida. O Deus Todo-Poderoso está se revelando para o público que está recebendo a palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. O Verbo que se fez carne habitou no nosso meio. Então Jesus, ele é o Verbo. Jesus, ele é a palavra. E no caso aqui, Teófilo, que é um nome e é uma palavra, tem um significado. O amado de Deus. Então você é o amado de Deus e está recebendo os tesouros de Deus, que é a sua rica, poderosa palavra. A palavra de Deus que formou tudo o que existe de forma material, de forma visível. A palavra de Deus que também criou tudo o que é invisível. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. Então, como uma introdução de ministração dentro do Evangelho de Lucas, nós podemos abordar tão somente a exclusividade deste Evangelho, que foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, mas escrita por Lucas, um médico, um cooperador e um historiador. E por ele ser um historiador, olha que interessante, ele diz aqui, olha, eu pessoalmente, versículo 3 do capítulo 1, investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e descrevi e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Então eu posso, numa ministração, estar dizendo para você que Lucas investigou tudo de forma minuciosa para trazer para você hoje, que é o Teófilo de Deus, você que é o amado de Deus, você que é o amigo de Deus. Então, olha que riqueza de cada detalhe da Bíblia para que você possa abençoar e ser abençoado com a sua ministração vinda do trono, estudada, pesquisada, conhecida, e Deus certamente irá abençoar
você, seu ministério e cada ouvinte desta palavra de Deus.